Oi, vamos lá então? Vamos falar sobre biodiversidade dentro das comunidades. Então, como vocês sabem, o termo biodiversidade ele é bem famoso, né? Bom, a gente tem uma definição aqui do Begon. O termo pode ser usado para descrever o número de espécies, a quantidade de variação genética ou o número de tipos de comunidade numa área presente. Ok? Então veja só. Antigamente, biodiversidade só queria dizer espécies diferentes. Hoje, a gente vê biodiversidade em todos os níveis de organização. Quer ver? Eu vou passar um outro slide. Olha aqui, ó. Nesse nível de organização, quando vocês estão vendo aqui, ó, nessa parte aqui, vocês estão vendo a diversidade biológica dentro dos indivíduos da mesma espécie, da mesma população. Então, é a diversidade genética, tá certo? Dentro da própria genética, da própria característica da espécie, você tem diversidade nas populações. Veja só aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó, da caiçaca, tá vendo essas três cobras aqui que vocês estão vendo aqui, ó, Bothrops mongene. Essa é a caiçaca. A caiçaca, vocês estão vendo três fotografias delas diferentes. Essa aqui, ela é um pouquinho mais marrom, essa aqui é o mais claro e essa aqui é o mais escuro, tá certo? Essa variação ocorre ao longo do espaço. Então, as mais escuras, elas ocorrem mais no sul do Brasil, enquanto que as mais claras ocorrem no norte do Brasil, tá certo? E as intermediárias estão no centro-oeste do Brasil. Então veja aí, ó, dentro de uma espécie, várias populações têm diferenças de coloração, diferenças de características morfológicas, né? Então isso também é a diversidade. Ainda a gente tem dentro dos ecossistemas, nós temos diferentes espécies dentro do sistema. Então essa é a diversidade de espécies. Mas essa diversidade de espécies também, você pode ver que é um fruto da heterogeneidade ambiental. Então você tem aqui, ó, diferentes ambientes, ó, uma mata, um campo, tá certo? Essa diferença de tipos de ambientes também, que vocês podem olhar aqui nessa foto aqui da uma área aberta, uma área de mata, tá certo? Uma área de praia. Essa diferença dos ambientes também é traduzida em biodiversidade, ok? Bom, então biodiversidade é uma coisa muito ampla, né? E muito pouco conhecida. A gente tem aí o maior problema do biólogo é falar o que é uma espécie. Nós conhecemos pouquíssimas espécies do que existe e do que já existiu no mundo, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem por volta de 1.500, 1.500.000 espécies animais e 750 desculpa, 250 espécies de plantas, 250.000 espécies de plantas, né? Mas isso aí é uma pequena parte. Para vocês terem uma ideia, existem estimativas que existem mais de 30 milhões de espécies no mundo. Então a gente tem aí um desconhecimento enorme da biodiversidade, certo? Mas por que a gente se preocupa tanto com a biodiversidade, né? Bom, a biodiversidade, além dessa habilidade
enorme que a gente tem de espécies, toda a alimentação que a gente tem, toda a atividade que envolve produtos agrícolas, produtos agroflorestais, envolve biodiversidade, né? Então é uma coisa interessante. Outra coisa que é importante também é a questão dos novos produtos, né? Então hoje a gente tem uma série de produtos, principalmente na farmácia, né, na indústria farmacêutica, o pessoal está tirando bastante informação dessa biodiversidade, né? Então você tem aí toda aquela questão dos remédios, né, que as populações tradicionais utilizam, e aí os pesquisadores vão lá e ver o que tem a planta, o que tem o organismo que facilita a cura, esse tipo de coisa. E outra coisa que também é importante é a percepção da qualidade ambiental. Então, nós temos aí a biodiversidade como um indicador da qualidade do ambiente, né? Então, a conservação da natureza basicamente é preocupada em preservação da biodiversidade, certo? Ah, que coisa! Bom, vamos lá então. Vamos pensar agora na biodiversidade como a nível de espécies mesmo. Vamos pensar na biodiversidade como um conjunto de espécies que ocorre na natureza, muitas vezes formando comunidades, tá certo? Então aí você tem aí duas situações, ó. Na situação da esquerda aqui, você tem então um ambiente que tem maior quantidade dessa arvinha verde aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem umas outras vermelhas aqui, um cactus aqui, ó. Tá vendo, ó? Mas a maior quantidade é dessa arvinha verde. Diferente desse outro ambiente aqui, ó. Certo? Onde você tem essa arvinha verde, tem bastante também, mas tem vermelha, tem o coqueirinho, tá certo? Tem o cactus, tá? E tem outra verde mais escura. Então você vê que a composição das espécies é diferente. Então isso faz com que a gente faça o quê? Comece a conhecer um pouco essa comunidade através da biodiversidade. Então, a diversidade é um principal componente, é um descritor, tá certo? E aí você tem a pergunta: as duas comunidades ao lado aqui têm a mesma diversidade? Já falo para vocês que não. Por quê? Porque aqui nessa primeira aqui você tem uma dominância muito maior dessa espécie verdinha clara aqui, certo? Mas como que a gente mede isso? Né? Então agora a gente tem que pensar em como que a gente mede essa biodiversidade. Então a biodiversidade, gente, ela tem dois componentes básicos. São esses dois aqui, ó. O componente qualitativo, que são as espécies, tá certo? E o componente quantitativo, que são as abundâncias das espécies. Quando você trabalha só com espécies, você trabalha só com o componente qualitativo, tá? Quando você trabalha com os dois, você trabalha então com a organização e a medição da biodiversidade propriamente dita, ok? Existem três formas de avaliar a biodiversidade. São esses aqui, ó. Os índices de riqueza, modelo de abundância das espécies e os índices de diversidade. Os índices de riqueza são o quê? São características de
quantidade total das espécies presentes na comunidade, tá certo? Então você tem um índice de riqueza que nada mais é do que o número total de espécies pelo número total de indivíduos, né? Então vocês têm aqui, ó, dois índices de riqueza de espécie, do Margalef e do Mellnik, tá certo? Que fazem isso, que divide o número de espécies pelo número de indivíduos, ok? O que é interessante nesses índices é o seguinte: cada ambiente tem uma saturação de espécies. Então veja, esse ambiente aqui tem uma saturação, a curva, quanto mais indivíduos você coleta, tá certo? Vai aumentando no começo, mas aí depois aqui, ó, já tem uma saturação, ele fica constante. Mesma coisa é essa situação aqui, ó. A partir daqui para frente, você pode fazer pegar a quantidade enorme de indivíduos que você não vai ter espécies novas, as espécies vão se manter, né? Então essa característica é interessante, é mais ou menos que nem a capacidade de suporte para a população. Na verdade, aqui é uma capacidade de suporte da comunidade. Então, um determinado ambiente consegue suportar um determinado número de espécies, tá certo? Existem locais que você tem uma quantidade maior e locais que você tem uma quantidade menor, tá? Esse índice é muito usado na curva do coletor, para saber se a gente tem aí uma amostragem de indivíduos suficiente para a gente estar trabalhando com comunidades, ok? Outro tipo de medições que a gente faz com a comunidade, com a biodiversidade, é o que a gente chama de curva de importância das espécies. Essa curva de importância de espécie é interessante porque, primeiro, no eixo Y, você tem a abundância. Essa abundância dos indivíduos está em logaritmo, tá vendo? Ó? Tá? Então, 1, 10, 100, tá vendo? Ó? 1000, logaritmo na base 1, na base 10, né? E aqui você coloca as espécies do mais abundante para o menos abundante, tá certo? Então você ranqueia essas espécies, você coloca de forma decrescente. E aí você vai vendo as comunidades, como que elas possuem, né? Quantas espécies elas possuem e a inclinação dessa curva. Quanto mais inclinado for essa curva, maior vai ser a dominância de uma ou poucas espécies. Então a diversidade vai ser muito baixa. Por outro lado, quanto mais horizontal for a curva, maior vai ser a biodiversidade, porque você tem uma quantidade grande de espécies e essas espécies têm abundâncias muito parecidas, tá certo? Esse trabalho aí que vocês estão vendo aqui, ó, do Smith et al., vocês conhecem o Smith? Professor Smith? Professor Smith trabalhou com a importância da mata ciliar na diversidade das espécies de peixe do rio Sorocaba. E para isso ele fez o quê? Ele fez coleta em 3 locais diferentes. Um local com a mata totalmente conservada dos 2 lados, né, do rio. Outro local com a mata totalmente desmatada, até retirou toda a vegetação. E um outro local intermediário, onde um lado era florestado, tinha mata conservada, e do outro lado tinha
pasto, tá certo? Então, fazendo essa curva de espécie abundância aqui, vocês percebam que o local que tem mata mais conservada tem mais espécies, tá certo? E essa curva aqui, ó, ela tende a ser menos inclinada, mais horizontal. Enquanto que na região totalmente desmatada, olha a curva aqui, ó. Ela cai rapidamente e a quantidade de espécies é menor. O lado intermediário, aquele trecho intermediário, ficou entre essas duas situações aqui. Então, mostrando para vocês como que a gente pode estar medindo a biodiversidade. Ó, aqui é um outro exemplo de ambientes de riachos, né? E aqui você tem aí essas curvas nos diferentes trechos aí. Os locais mais inclinados da serra foram os locais menos diversificados. E os locais mais planos, né, tanto em cima e principalmente embaixo, né, são locais mais planos que a gente encontrou maior biodiversidade. Então é interessante para fazer comparações, para você estar fazendo estudo, certo? Agora, o mais famoso de todos são os índices de diversidade, né? Os índices de diversidade você calcula, te dá um número, mas o que quer dizer esse número, tá certo? Bom, quando o número é baixo, a comunidade é pobre em espécies e muito provavelmente dominada por uma ou poucas espécies. Quando o índice de diversidade for alto, então você tem uma comunidade com muitas espécies, é rica em espécies, e as abundâncias delas se parecem. Então tem uma uniformidade das abundâncias, tá certo? Então você vai ter um número. Existem vários índices de diversidade. O mais famoso, né, os dois mais famosos são esses aqui, ó. O H', o índice de Shannon-Wiener, Shannon-Weaver ou Shannon, simplesmente Shannon, né? É o H'. E o índice de Simpson, que nada mais é do que o inverso do, do, do índice que ele trabalhou sobre dominância. Ele calculou a dominância e aí ele fez o inverso da dominância, é a diversidade, tá certo? Então essas pontinhas aí, elas são meio são chatas, mas olha aqui, ó, aqui dois exemplos de diversidade, estudo de diversidade. O de cima, ó, esse aqui foi no meu doutorado aqui, que eu estudei no Rio Tietê, então eu estudei a diversidade de peixes do Rio Tietê, da cabeceira até a foz, tá certo? E aí eu percebi o que, olha, na região metropolitana de São Paulo, olha o que aconteceu com a biodiversidade aqui, ó. Basicamente foi para zero, tá certo? Por quê? Por causa da poluição da água, né? Água contaminada. Mas se você for ver depois nos outros trechos do rio, você tem uma diversidade alta aqui, ó, tá certo? Eu usei o índice de Simpson. Eu gosto de usar o índice de Simpson porque vai de 0 a 1. Então, para mim, é uma coisa que eu consigo fazer comparação boa. No exemplo de baixo aqui, vocês estão vendo o H', o de Shannon-Weaver, certo? Ele está trabalhando aqui, ó, essa é a escala do H' em bits, tá vendo? E aqui você tem número de indivíduos, a abundância de indivíduos. Então ele está mostrando aqui num lago, tá certo? Num lago no Rio Salado, na Argentina, o que ele viu? Ele verificou que quando os rotíferos eles dominam a área,
em determinadas épocas do ano ocorre uma dominância muito grande desses rotíferos. O que acontece? A diversidade cai bastante, tá certo? Quando esses rotíferos eles ficam mais raros, olha o que acontece com a diversidade. Ela sobe, tá vendo? Então essas características são interessantes aí para você estar estudando a biodiversidade. Muito bem, agora que você já sabe como medir a biodiversidade, vamos ver como que ela se comporta no mundo, tá certo? Então existem alguns padrões que a gente consegue observar na natureza relacionado com a biodiversidade. A primeira coisa, então, que está mais relacionado é a questão da temperatura, né? Então, regiões próximas ao Equador, nas áreas tropicais e subtropicais, elas apresentam maior biodiversidade do que nas regiões polares, mais próximas dos polos, tá certo? Aqui vocês têm dois exemplos, né? Esse exemplo aqui é de caramujos, né? Bivalves, desculpem, bivalves, né? Então a diversidade, o número de espécies que vocês estão vendo aqui, ó, e vocês observem aqui que tem um núcleo aqui, ó, por aqui nessa região aqui, que chega a ter 500 espécies. À medida que vai se afastando para os polos, essa quantidade de espécies vai sendo reduzida, tá certo? Isso tanto no ambiente aquático como no ambiente terrestre. Então vocês estão vendo as formigas, né? As formigas elas têm uma concentração muito maior aqui, ó, na região aqui próxima do polo, do Equador aqui, ó, entre 30 de latitude norte e 30 de latitude sul, tá certo? Também você vai ver que próximo dos polos a quantidade de espécies é bem menor. Então isso é um padrão que existe, já existe, vários organismos apresentam. Tá? A questão da diversidade em relação à altitude. Também, quanto mais alto for o ambiente, menor vai ser o número de espécies e menor vai ser a biodiversidade. Então vocês estão vendo isso tanto para aves como para mamíferos e plantas também, tá certo? Então, ó, os ambientes mais baixos apresentam maior biodiversidade do que os ambientes mais altos, isso na parte continental, tá certo? Na parte de oceano, não é bem assim que funciona, não é o inverso. Existe aí, ó, um pico maior de diversidade numa região intermediária, de profundidades intermediárias, entre mais ou menos aí 2.000 a 3.000 metros aí, vocês vão ter aí uma quantidade maior de espécies, né? E isso aumentando então o número, a biodiversidade nessas profundidades. Outra coisa que a gente observa também é que a diversidade ela aumenta à medida que vai passando o tempo. O tempo agora, a gente está falando em tempo de evolução, tempo evolutivo, né? Então, se você se vocês apresentam um ambiente que ele, ele é constante, ele não teve nenhuma perturbação, né, por muito tempo, então a biodiversidade aumenta, né? Eu tive um exemplo desse quando eu estudei o rio Tietê e depois eu fui estudar o rio Ribeira de Iguape. E verifiquei que no rio Tietê existia muito mais espécies, umas 94, 95 espécies, enquanto que no rio Ribeira do Iguape, que é muito mais limpo, né, vamos dizer assim,
A gente encontrou 63 espécies. Puxa vida, mas por que tem? Rio Tietê tem 95 e o Ribeira do Iguape tem 63. Porque há 120 mil anos atrás o mar subiu 30 metros e entrou praticamente em toda a bacia do rio Ribeira do Iguape. Então, há 120 mil anos atrás, o rio Ribeira do Iguape era mar. Depois ele foi regrediu, né, uns 100 mil anos atrás, mais ou menos, regrediu, e aí virou rio. Né? Então, só que agora esse tempo geológico do rio Ribeira do Iguape é menor do que o tempo geológico do rio Tietê. Então, por causa disso, o rio Tietê tem mais espécies do que o rio Ribeira do Iguape. Outra coisa que também já falamos, né? Ambientes heterogêneos, você tem mais nichos, né? Mais potenciais, nichos potenciais, e com isso você tem uma diversidade maior de oportunidades, e com isso você tem uma maior diversidade biológica, ok? Essas duas aqui falam mais ou menos a mesma coisa, né? Que fala em relação à energia. Ambientes que recebem mais energia têm maior biodiversidade do que ambientes que recebem menos energia. Isso é aquelas meio aceito. Ainda não é totalmente aceito, mas o pessoal está trabalhando com isso. Né? Outra coisa que é interessante é a questão da competição e da predação, as inter-relações entre as espécies. Tanto a competição como a predação, elas são indutoras da biodiversidade, certo? É uma coisa aí que o pessoal está trabalhando bastante a respeito disso aí. E finalizando aquele trabalho lá da perturbação intermediária que eu mostrei a aula passada para vocês, né? Onde você tem perturbações, elas não podem ser nem tão pequenas, nem tão grandes, nem tão raras e nem tão frequentes. Então, quando você tem a perturbação intermediária, você tem o que? Uma quantidade maior de espécies que existem naquela região, certo? E aqui mostrando como que a gente pode estar medindo essa biodiversidade no espaço, né? Então existe aí diferentes escalas da biodiversidade, a diversidade alfa, beta e gama, tá certo? A diversidade alfa é aquela que você estuda num ambiente, num habitat, simplesmente, né? A diversidade beta é aquilo que você tem num ambiente, você tem diferentes mosaicos e você tem diferentes ambientes. Então, cada ambiente daquele lá, você vai ter então uma diversidade alfa e o conjunto de todas as diversidades alfas é o que a gente chama de diversidade beta, certo? É o que a gente chama aí de diversidade de uma microrregião. E a diversidade gama, ela está relacionada com a diversidade regional. Então, ela pega todas as diversidades alfa, diversidade beta, para formar a diversidade gama. Ok? Um pouquinho só para falar de estudo, né? Então, aqui a similaridade entre as comunidades. Então, você tem aqui, por exemplo, comparações de comunidades, né? Usando os índices de similaridade. Então, aqui vocês têm o índice de Jacquard, que é qualitativo, e a distância euclidiana, que é quantitativa, né? Mas ambos vão te dar o quê? Vão te dar um grau de semelhança de cada um. Então, observando aqui, olha, analisando três rios: o rio Ribeira,
o rio Paranapanema e o rio Tietê. A comunidade desses três aí foram então comparadas. Então verificou-se que o rio Ribeira se parece mais com o rio Tietê. E o rio Ribeira, depois, ele se parece mais com o Paranapanema. Engraçado que o rio Tietê e o rio Paranapanema, eles são os que se parecem menos, né? Então aqui porque a gente está falando aqui, ó, esse aqui é o rio Tietê, esse aqui é o rio Paranapanema e esse aqui é o rio Ribeira do Iguape. Então por isso que ele se parece mais com os dois do que os próprios rio Ribeira, o Paranapanema e Tietê, tá certo? Finalizando, para que a gente trabalha com a conservação da espécie, para as espécies não entrarem em extinção. Então a conservação das espécies ela é muito importante, tá certo? E aí eu tenho que falar uma parte para vocês que hoje está, vamos dizer assim, para baixo, né? A conservação ex situ. O que é conservação ex situ? Conservação ex situ é aquela que você conserva a espécie, conserva o organismo fora do local dele, tá certo? Então, zoológicos, criadores conservacionistas, jardim botânico, aquário, banco de semente, banco de embrião, banco de gameta, tudo isso é conservação ex situ. E ela é muito importante para apoiar a conservação in situ, que aí é a questão já de preservar o ambiente, para o ambiente preservar a biodiversidade, tá certo? Então a gente, dentro dessa questão ainda, a gente tem essa relação entre o planejamento de proteção de área. Você vai fazer uma área, você vai proteger uma área, tá certo? Então aqui nesse quadrinho daqui da esquerda, você tem aqui o Diamond de 1975, que foi o que primeiro falou a respeito disso. Ou seja, ele falou aqui, ó, ele fez duas coluninhas aqui. Se você tem uma área maior e uma área menor, a área maior é sempre melhor do que a área menor, ok? Aqui na questão B, aqui, ó, uma área contínua é sempre melhor do que pequenos fragmentos, tá? Outra questão, fragmentos, é sempre melhor esses fragmentos estarem mais próximos entre si do que mais distantes. Outra coisa, a equidistância, é melhor você ter fragmentos perto um do outro assim, do que em linha, porque aí a zona de contato é muito pequena entre esses fragmentos, né? Os corredores ecológicos são melhores você ter corredor ecológico do que as áreas isoladas. E a forma também, né? A forma, quanto mais redonda for a área, melhor é. Por quê? Porque você vai ter aqui, ó, nessa área aqui, área de contato, que você vai ter perturbação. É o efeito de borda. O efeito de borda aqui começa a atrapalhar bastante. Então, quanto mais redondinha for, melhor é. Ok? Desse outro lado, que vocês estão vendo, é uma coisa mais moderna, né? Falando basicamente a mesma coisa, só que envolvendo aqui, olha, bacias hidrográficas, tá certo? Envolvendo também metapopulações e a questão humana dentro das áreas de preservação, ok? Então são todas essas características aí que a gente tem para estar trabalhando
na biodiversidade em áreas protegidas. Tá? Chega, falei demais. Beijo para todo mundo. Tchau!